Bom dia. O Conselho de Ministros aprovou o Programa de Relançamento do Serviço Público de Emprego e sobre esta medida muito relevante a apresentação detalhada será feita pelo Sr. Ministro da Economia e do Emprego. O Conselho de Ministros aprovou ainda mais 4 leis orgânicas na continuação do trabalho do Programa de Redução e Melhoria da Administração Central, a saber, as orgânicas, 2 na área do Ministério das Finanças, a Inspeção-Geral de Finanças e a Secretaria-Geral do Ministério das Finanças, e 2 na área do Ministério da Economia e do Emprego, a Direção-Geral do Consumidor e a Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. O Conselho de Ministros aprovou ainda um diploma que visa regular a instalação e funcionamento de recintos com diversões aquáticas, ajustando estes princípios aos de uma diretiva comunitária relativa aos serviços no mercado interno. O Conselho de Ministros aprovou também uma resolução que autoriza a realização de despesa com a aquisição por parte da empresa de meios aéreos de serviços de meios aéreos necessários à prossecução das missões públicas atribuídas ao Ministério da Administração Interna, nomeadamente a locação de meios aéreos para fazer face ao dispositivo sazonal de combate aos incêndios florestais. Foi também aprovado no Conselho de Ministros a adoção dos novos estatutos do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, entidade que funciona no âmbito da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, da CPLP. Estes novos estatutos pretendem dotar o Instituto Internacional de Língua Portuguesa dos meios adequados à construção de políticas concretas de promoção e difusão da língua portuguesa, conducentes à sua internacionalização efetiva e à afirmação do português como língua global. O Governo aprovou também uma resolução que autoriza a participação de Portugal no 9º Aumento Geral de Capital do Banco Interamericano para o Desenvolvimento, bem como uma outra resolução que autoriza a prática dos atos necessários à participação de Portugal no aumento de recursos do Fundo de Operações Especiais, exatamente no seio do Banco Interamericano de Desenvolvimento. São participações que, nos 2 casos, rondam, no primeiro caso, um pouco menos de $1 milhão e, no segundo caso, 415 mil dólares para o Fundo de Operações Especiais do BID. Por último, referir que o Conselho de Ministros aprovou uma resolução que cria a estrutura de gestão do mecanismo financeiro do Espaço Económico Europeu. Trata-se de um mecanismo financeiro constituído no âmbito dos países EFTA em acordo com os países da União Europeia. É uma medida que permite a operacionalização destes fundos financeiros para projetos de proteção e gestão ambiental, alterações climáticas e energias renováveis, entre outros, no espaço temporal até 2014. Passo então a palavra ao Sr. Ministro da Economia e do Emprego para fazer a apresentação mais detalhada do programa hoje aprovado na área de relançamento do Serviço Público do Emprego. Muito bom dia. Como é sabido, o desemprego atingiu níveis muito elevados em Portugal. O combate a esta situação é, como já foi referido várias vezes, uma das principais prioridades deste Governo. É por isso que hoje aprovamos em Conselho de Ministros um diploma que tem como objetivo melhorar os mecanismos de procura de emprego e de regresso dos desempregados ao mercado de trabalho. Pretende-se dotar os centros de emprego da capacidade de acompanhar mais regularmente e de forma mais eficaz o desempregado para que possa regressar mais rapidamente ao mercado ativo de trabalho. Face à atual conjuntura de um nível recorde de desemprego em Portugal, a criação de mecanismos que estejam ao serviço de quem se encontra sem emprego e que promovam a empregabilidade é absolutamente imperiosa. Nesta situação de emergência nacional, o Serviço Público de Emprego desempenha um papel fundamental. O Serviço Público de Emprego tem que ser mais eficiente, tem de ter uma lógica de funcionamento que promova um acompanhamento mais regular, mais próximo e mais eficaz do desempregado e, por isso mesmo, os centros de emprego têm de estar mais coordenados, os técnicos que lá trabalham têm de estar mais motivados, mais focados no objetivo essencial, que é acompanhar de perto e a fundo a situação de cada desemprego e de cada desempregado e encontrar colocação dentro das ofertas disponíveis para estas pessoas. Esta já era a missão dos centros de emprego e formação profissional, mas é preciso agora que passem a desempenhá-la de forma mais eficiente, mais rápida e mais adequada à situação de emergência nacional que o país vive, fazer mais e melhor.
É neste contexto que se insere o diploma hoje aprovado pelo Conselho de Ministros. O Programa de Relançamento do Serviço Público de Emprego configura um conjunto alargado de medidas que visam melhorar o desempenho do Serviço Público de Emprego, nomeadamente no que diz respeito ao ajustamento entre procura e oferta de emprego e, consequentemente, na empregabilidade. Com este programa, que é apoiado pelos parceiros sociais no compromisso para o crescimento da competitividade e o emprego assinado no início de janeiro, o Governo assinala claramente a sua tónica de atuação nesta matéria. Entre as medidas consagradas neste diploma, gostaria de sublinhar as alterações introduzidas no funcionamento dos centros de emprego. Primeiro, toda a rede de centros de emprego e de centros de formação profissional vai ser reestruturada, tornando-se mais ágil e capaz. Os centros de emprego e de centros de formação profissional vão ser sujeitos a uma fusão, de modo a aprofundar a articulação entre estes centros. Segundo, o Governo vai promover e ordenar uma redução significativa do número de dirigentes, na ordem de 150, que passarão a desempenhar tarefas técnicas de apoio direto a desempregados. Esta reorganização dos centros de emprego e de formação profissional permitirá uma maior cobertura nacional, com efeitos positivos na empregabilidade. Em causa está uma mais eficaz utilização dos meios técnicos e humanos destes centros, aproximando-os dos desempregados através da criação de instrumentos como, por exemplo, a figura de gestor de carreira. Esta é uma medida que permitirá o acompanhamento contínuo dos desempregados pelo mesmo técnico, assegurando um conhecimento mais próximo das qualificações de cada um e, assim, facilitando a sua colocação. Os centros de emprego têm de proporcionar a cada desempregado um acompanhamento apropriado às suas qualificações, à sua área de atividade, evitando que tenha de enfrentar dificuldades novas sempre que se desloca a um centro de emprego à procura de trabalho. Este diploma visa ainda a modernização de todo o sistema de informação dos centros de emprego, uma modernização que vai não só simplificar o procedimento de colocação de ofertas de emprego no portal Net Emprego, como permitirá a criação de um registro eletrónico público de todas as ofertas de emprego captadas pelo IFP. Com estas alterações, que contarão com a participação ativa dos empresários e dos sindicatos, o Governo conta aumentar em 50% o número de colocações de trabalhadores desempregados pelos centros de emprego, que são mais de 3 mil por mês, e assegurarem um aumento em 20% do número de ofertas captadas pelos centros de emprego, até ao final de 2013. Além das alterações ao funcionamento da rede de centros de emprego, o Programa de Relançamento do Serviço Público de Emprego contempla ainda mecanismos de promoção de empregabilidade de desempregados de média e longa duração. Exemplo disto é a medida Estímulo de 2012, que já está em vigor desde a semana passada, ou a possibilidade de acumulação de parte do subsídio de desemprego com o salário proveniente de uma oferta de emprego. Estas medidas, como eu mencionei anteriormente, foram consagradas no pacto assinado com os parceiros sociais e visam exatamente combater aquele que é o maior flagelo social atual, que são os elevados níveis de desemprego. Muito obrigado. Muito obrigado. Ficamos então à vossa disposição para questões que queiram colocar. Sr. Ministro Tiago Contreiras, da RTP, foram conhecidos há pouco os números das previsões intercalares da Comissão Europeia, que apontam para um aumento do desemprego graças ao declínio da atividade económica e, acima de tudo, apontam para uma quebra no Produto Interno Bruto no final de 2012 de 3,3%, o segundo pior resultado da União a 27. Como é que o Governo comenta estes números há pouco conhecidos? Muito obrigado. Houve, de facto, uma revisão em baixa de todo o crescimento económico na União Europeia. Portugal não é exceção. Revisões tanto para a área da zona euro, quer para a União Europeia a 27 países, foi revista em baixa. Obviamente, sabendo que Portugal é uma economia aberta, em cujo setor mais dinâmico atualmente é o setor exportador, quando os nossos parceiros económicos, os nossos parceiros europeus crescem a ritmos menos elevados, nós também somos afetados. E foi exatamente isso que aconteceu. No entanto, gostaria também de realçar que previsões macroeconómicas são sempre previsões macroeconómicas, ou seja, numa altura de incerteza e de alguma volatilidade, é natural que estas previsões
tenham de ser revistas posteriormente. Eu relembro, por exemplo, que no ano passado a previsão da União Europeia ou da Comissão Europeia para Portugal era um decréscimo de 1,5% do nosso PIB, 1,9%, peço perdão, e o decréscimo foi inferior, foi de 1,5%. Neste momento, como disse, a revisão em baixa da previsão da Comissão Europeia está em linha do que está previsto para os restantes países europeus. Mais uma questão, por favor. Apresentou há pouco um programa de relançamento do Serviço Público de Emprego. A União Europeia salienta também que Portugal, Grécia e Espanha são responsáveis por 95% do aumento do desemprego na União desde 2010. De que forma é que esse programa que acabou de apresentar pode ajudar a alterar esta realidade que é sublinhada pela Comissão Europeia? Este programa destina-se principalmente a ajustar a procura e a oferta de trabalho. Vai permitir, nomeadamente através da criação de uma figura como o gestor de carreira, um acompanhamento mais direto dos nossos desempregados. Nós entendemos que a reestruturação dos centros de emprego e de formação profissional e a reestruturação do Serviço Público de Emprego irá exatamente permitir fomentar uma maior criação de emprego, irá permitir uma maior empregabilidade e, no fundo, insere-se na estratégia global de combate ao desemprego e que foi consagrada exatamente em janeiro com os parceiros sociais e que envolve medidas não só do relançamento dos centros de emprego, como também a medida de estímulo de 2012, a formação de desempregados, a formação contínua de desempregados, a promoção de incentivos que promovem ou que irão promover uma maior empregabilidade desses desempregados e do retorno ao mercado de trabalho desses desempregados, bem como as medidas que se seguirão, nomeadamente a que eu referi, da acumulação de subsídios de emprego, para quem receba ofertas de trabalho inferiores ao seu próprio subsídio de emprego. Sr. Ministro, esta reestruturação de que falou disse também que passa por fusões. Passa também então por um menor número de cargos dirigentes nos centros de emprego? Como eu referi, vai haver uma redução de cerca de 150 dirigentes dos centros de emprego e formação profissional, uma racionalização que irá permitir poupanças superiores a 1 milhão de euros às despesas existentes. De emprego. Hoje divulgados pela Comissão Europeia dão conta de uma desaceleração das exportações no primeiro semestre deste ano. Como é que o Governo comenta estes dados? Nós sabemos que, mais uma vez, repare, quando nós exportamos, nós estamos a exportar para alguns mercados, e esses mercados, nomeadamente na área europeia, no espaço europeu, tem havido uma desaceleração da atividade económica. E como há desaceleração da atividade económica, esses países importam menos. O que quer dizer que países como Portugal vão exportar menos. E por isso mesmo a desaceleração das nossas exportações insere-se exatamente nesse âmbito. Eu gostaria, no entanto, de realçar que, se olharmos para os dados entre outubro de 2011 e dezembro de 2011 e compararmos com o ano antecedente, verificamos que o principal problema da economia portuguesa está a começar a ser resolvido de uma forma estrutural. O principal problema que nós temos da economia portuguesa é o déficit externo. Nós, nos últimos anos, temos vindo a acumular déficits externos que se tornaram insustentáveis. Obviamente, grande parte deste déficit externo deve-se também ao déficit da balança comercial, que já tem, que é histórica em Portugal, e que habitualmente varia entre menos 3% a menos 10% do PIB. Repare, o que se passa, ou que se tem passado nos últimos anos, e com especial incidência nos últimos meses, é uma diminuição do ritmo de crescimento das importações, enquanto o ritmo de crescimento das exportações tem vindo a aumentar. O que é que isso importa para nós e o que é que importa para o ajustamento da economia portuguesa? Importa porque o rácio entre as exportações e as importações tem vindo a aumentar muito. Neste momento, a taxa de cobertura das nossas exportações é cerca de 80%. O que quer dizer que nós, neste momento, exatamente devido a esse processo de ajustamento da economia portuguesa, temos o maior rácio
ou taxa de cobertura das nossas exportações sobre importações das últimas décadas. Nós temos um processo de ajustamento ainda por fazer. No entanto, é importante perceber que o ajustamento externo já está a ser feito e está a ser contínuo. Gostaria também de referir que durante esse período, entre outubro de 2010 e dezembro de 2010, comparativamente a outubro de 2011 e dezembro de 2011, a balança comercial, o déficit da balança comercial baixou em cerca de 2,8 mil milhões de euros. São reduções, mais uma vez, históricas, que mostram que os ajustamentos da economia nacional a tornar-se uma economia mais aberta ao exterior, mais exportadora, no principal desígnio nacional, que é exportar, neste momento. Os efeitos já se fazem sentir e que são cada vez mais continuados. A Sr. Ministra Henrique Almeida, da Bloomberg News. Sr. Ministro, o Sr. Ministro teme que o nível de desemprego ultrapasse os 3,4% que estão previstos pelo Governo para este ano? E a outra questão era se estas previsões, as últimas previsões da Comissão Europeia de uma recessão mais profunda em Portugal em 2012, podem tornar mais difícil o cumprimento do programa da Troika que nós temos em Portugal. Muito obrigado. Em relação aos números de desemprego, as previsões são que a recessão obviamente terá impacto no desemprego. Mas é exatamente por isso que programas como este que hoje está aqui a ser anunciado, medidas como a Estímulo 2012, medidas como a acumulação de subsídios de desemprego, entre outras que foram consagradas no Acordo de Concertação Social, são tão importantes para combatermos o principal problema que nós temos atualmente a nível social, que é o desemprego. É inaceitável que nós tenhamos taxas de desemprego, e não nos podemos claramente conformar com isso, taxas de desemprego como temos hoje, e principalmente taxas de desemprego jovem na ordem dos 35%. É por isso que é tão importante lançar programas como este, bem como medidas que visam a formação de desempregados e o regresso do trabalho desses desempregados o mais brevemente possível. Bom dia, Filipe Alves, da agência Reuters. Eu gostava de perguntar como é que está a correr a terceira avaliação do acordo da Troika e se está otimista que a Troika vai dar uma nota positiva pela terceira vez. Muito obrigado. A avaliação está a correr de acordo com o que era esperado, está a correr bastante bem. Repare, o governo português tem tido um empenho total, e não é só o governo português, é o povo português, tem tido um empenho total em mostrar ao mundo que nós vamos ser capazes de cumprir o acordo e o memorando de entendimento, o que foi estipulado no memorando de entendimento, quer ao nível da consolidação orçamental e o decréscimo da trajetória da dívida, quer ao nível de implementação das reformas estruturais que o país precisa. Eu refiro mais uma vez, como já foi referido por outros membros do Governo também, que é importante perceber que as reformas estruturais que o país está a implementar, e muitas das quais já estão implementadas, eram absolutamente essenciais para conseguirmos ganhar maior competitividade nos mercados internacionais e melhorarmos a produtividade dos nossos recursos. Estas medidas estão no memorando de entendimento, mas muitas das quais já eram defendidas há anos pelos partidos que estão no poder neste momento. É por isso que todas estas reformas estruturais são efetuadas, ou têm sido efetuadas de uma forma célere e principalmente com grande convicção. E é por termos grande convicção que também, a convicção que é generalizada, e foi por isso mesmo que foi possível assinar um acordo de concertação social em que estas reformas estruturais estão consagradas e assinadas e partilhadas com os parceiros sociais, desde os sindicatos às entidades patronais. Portanto, existe um grande consenso político, existe um grande consenso em Portugal sobre a necessidade absoluta e imperiosa de levar a cabo essas reformas estruturais, e é exatamente por isso que não tem havido hesitação da nossa parte em levar a cabo essas mesmas reformas. Bom dia, Cristina Oliveira da Silva, do Diário Económico. Eu gostaria de saber se estas são as medidas que o Governo vai levar ao próximo Conselho Europeu, uma vez que ficou definida que iria ser apresentado o programa de combate ao desemprego jovem. Queria também saber o que é que acontece a estes 150 dirigentes que o Governo diz agora que vão ser extintos, não é? Estes 150 cargos dirigentes dos centros de emprego.
Depois queria só perceber melhor uma questão que o Sr. Ministro disse. Falou há pouco em incentivos ao regresso ao trabalho, ao mercado de trabalho. Queria perceber se falamos de incentivos específicos, além da medida do estímulo 2012 e da possibilidade de acumular o subsídio com o salário, ou se há mais estímulos para além da reestruturação que já referiu. Se há estímulos específicos. Em relação à sua última questão, basta reler o Acordo de Concertação Social e verá que, assim como o nosso programa de governo, há vários estímulos de incentivos para o regresso ao trabalho. Estes são apenas alguns dos estímulos e algumas das medidas implementadas. Em relação à pergunta que me fez sobre os dirigentes, eu gostaria do Sr. Secretário de Estado dar algum pormenor sobre essa questão. Muito obrigado. Muito obrigado. Em relação à questão sobre os dirigentes, um dos vários objetivos desta medida é precisamente assegurar um acompanhamento mais próximo dos desempregados pelos técnicos que trabalham nos centros de emprego, que agora terão a configuração de gestor de carreira com vista a dar maior proximidade a esta relação. Os responsáveis dos vários centros cujas posições serão eliminadas no decurso desta reestruturação poderão passar a ter um contacto mais próximo com esses mesmos empregados através desta figura de gestor da carreira. Então é uma medida importante para assegurar que um desempregado que se dirija a um centro de emprego possa ter um acompanhamento mais completo, uma relação mais próxima com o centro de emprego, de maneira a ter contacto com as oportunidades que existem em vários pontos do país e com isto configurarmos uma situação em que os desempregados ultrapassam com maior rapidez a sua situação atual. Em relação à sua questão sobre o desemprego jovem, o combate ao desemprego jovem sobre a Cimeira Europeia, obviamente este tipo de medidas é algumas das medidas que serão levadas, ou serão dadas a conhecer no âmbito da Cimeira Europeia. Outras medidas, como eu disse, estão consagradas na Concertação Social e outras medidas inserem-se também na iniciativa da União Europeia de combate ao desemprego jovem, que é um problema transversal a muitos países europeus e cujo o Presidente Barroso desafiou os vários países a apresentarem medidas, e foi exatamente por isso que foi criada uma comissão interministerial com 12 secretários de Estado, que abrangem áreas desde o emprego, da juventude, do desporto, da cultura, do empreendedorismo, entre outras, exatamente para apresentar medidas muito variadas em várias áreas para combater o desemprego jovem. São medidas que têm tido uma discussão muito frutuosa no seio do Governo e que certamente se inserem e consagram os objetivos que foram lançados pelo Presidente Barroso. Se não há mais questões, agradeço a vossa presença.